Olá, meu amigo, meu irmão, você que está sempre nos acompanhando aqui no canal da PIB de Mutum. Satisfação em ter você mais uma vez acompanhando os nossos estudos que temos feitos aqui sobre as pessoas que acompanharam, né, o nascimento de Jesus. Foram vários estudos que nós fizemos aqui, para ser mais exato, foram 13 estudos. Hoje nós já estamos no 14º estudo, falando de pessoas que estavam envolvidas durante, né, o nascimento, antes, durante e depois, na verdade, do nascimento de Jesus. E hoje nós vamos falar de um profeta, né, o primeiro profeta underground, né, o profeta João Batista, que anunciou, né, que preparou o caminho do Senhor. Para a gente saber um pouco mais da sua história, nós vamos à Bíblia, né, abrindo o Evangelho de João, no capítulo 1, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 12, um texto que nos remete da seguinte maneira: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Esse precursor do Messias, né, João Batista, ele está, na verdade, em todos os evangelhos. Né? Todos os evangelhos falam da figura de João Batista como um evangelista, como aquele profeta, né, que estava ali anunciando, preparando o caminho do Senhor. Os evangelhos sinóticos o apresentam sempre no começo do ministério de Jesus. Ele era aquele filho de Isabel, que nós já falamos sobre ela aqui, filho de Zacarias, o sacerdote, né? Isabel era parente, né? Era prima de Maria, e nós sabemos que João, nasceu sobre um voto de Nazireu, né? Ele foi criado como Nazireu, e assim ele era uma pessoa dedicada ao Senhor, que deveria se abster de álcool, conforme o evangelista Lucas fala, lá em Lucas, no capítulo 1, verso 15, e também ele não poderia cortar os seus cabelos. Ele passou a boa parte da vida no deserto, e o Lucas mesmo assim registra, lá em Lucas, no capítulo 1, verso 80, que ele crescia e se fortalecia em espírito até o dia em que havia de manifestar-se a Israel, conforme assim a palavra de Deus nos orienta, nos fala. Quando João ele inicia sua carreira ministerial às margens do Jordão, a expectativa dos judeus era de que estava próxima a redenção do seu povo por parte do Messias, que ele viria, que ele iria estar resgatando, redimindo a Israel. A gente vê isso lá em Lucas, no capítulo 2, verso 38. Então houve uma grande euforia, na verdade, porque eles achavam João muito parecido com os antigos profetas. O ministério dele foi muito curto, porém ele foi muito bem sucedido. Ele foi morto bem cedo por Herodes, conforme Mateus fala lá no capítulo 14, verso 10. Mas João Batista foi usado de uma maneira sobrenatural por Deus, e estudar a vida dele vai nos ajudar muito a compreender os propósitos de Deus e os seus desígnios, que sempre vão apontar para Jesus. Como que João era consciente do seu chamado? É uma coisa interessante. João ele é descrito como um homem enviado de Deus. O texto que nós lemos fala sobre isso. Ele sabia que Deus o designara para um trabalho especial, que era anteceder o Messias, preparar o terreno, arrumar as coisas, né? O coração do povo de Israel, para que Jesus, quando chegasse, eles então pudessem estar já esperando por Jesus, já sendo anunciada já de antemão a chegada do reino de Deus. Era
João vinha de uma família de sacerdotes, né? Era da tribo de Levi, né? No entanto, alguns judeus, ignorando, né, a mensagem de que a profecia de que o Messias viria da tribo de Judá, até pensaram ser João Batista o próprio Cristo. Lucas fala isso lá no capítulo 3, verso 15. O fato de João batizar apresentava-o como um personagem escatológico, né, na verdade. Ele sempre recusou tal afirmação, ele nunca pretendia ser o Messias em um momento, né, ele entendia que ele era apenas um enviado de Deus, um amigo do Messias, mas não o Messias. Né? Ele era o chamado de João para dar um testemunho, né, de Cristo e não tomar o lugar de Cristo. João tinha um chamado especial nesse sentido, não era para ele se tornar o Cristo, mas apontar para Cristo. E semelhante a ele, somos nós também chamados da mesma forma, enviados por Deus para apontarmos para Jesus, direcionar as pessoas para Jesus. Todos nós temos um chamado, todos nós somos sacerdotes de Cristo e devemos servi-lo na sua obra. Nós não somos a luz, mas nós precisamos refletir a luz de Cristo neste mundo. João, ele foi então um precursor, né, de Jesus, muito comprometido com Deus, comprometido com o seu ministério. Ele tinha compreensão de que Jesus era a luz do mundo, a luz que o mundo precisava ver para então ser clareado e entendido em todos os seus aspectos de entendimento, mas assim ele resplandeceu pouco, porque a sua luz era finita. Quanto mais arde uma tocha, mais ela se gasta, mais ela se consome. E é nesse sentido que João não se poupou, pelo contrário, disse o que tinha que dizer, fez o que tinha que fazer, viveu como tinha que viver e se queimou como tinha de se queimar. Sua posição pessoal não importava nesse sentido, a sua vida não importava. João queria tão somente apresentar alguém muito maior do que ele. Quanto mais nós nos poupamos, nós menos iluminamos. Os que não abrem a mão de privilégio, de conforto, de segurança, bens, nunca irão receber as bênçãos, nunca serão bênçãos, pois eles não vão se deixar queimar ou se deixar gastar em favor do trabalho de Deus. Como bem escreveu o escritor Marcelino Ortiz, Deus não usará uma pessoa que quer iluminar sem arder, que quer arder sem gastar-se, sem consumir-se e sem extinguir-se. Se quisermos ser bênção, nós devemos nos deixar gastar pela obra de Deus. É notável também a humanidade de João Batista. Mesmo sendo perseguido, mesmo tendo sido em muitos momentos ridicularizado pelas pessoas, ele entendia que deveria se diminuir para que Cristo pudesse crescer. É o que está lá em João 3, no verso 26. João, ele tinha um estilo de vida muito simples, ele se vestia de pelos de camelo, se alimentava de gafanhotos e de mel. A sua aparência talvez até lembrasse um pouco da aparência de Elias, e também que também se vestia de pelos, né? Vestia os seus lombos, eram cingidos, né, de um cinto de couro, e alguns erradamente até pensaram que João fosse o próprio Elias. A gente vê essa comparação em 2 Reis, no capítulo 1, verso 8, e em Mateus 3:4, desses dois personagens. Porém, João, ele rejeitou qualquer glória humana e se dizia indigno até mesmo de desamarrar as sandálias de Jesus, como nós vemos lá em Lucas 3,16, quando seus discípulos quiseram deixar de seguir a João e passar a seguir Jesus, João não se importou, disse que apontava realmente para ele, não tinha qualquer tipo de ciúmes para com o seu rebanho, antes pelo contrário. Isso, na verdade, Isaías já havia profetizado que o Messias seria anunciado por uma voz que clamaria do deserto,
preparai o caminho do Senhor. Essa profecia foi cumprida exatamente com o ministério de João Batista, lá em João 23 a gente vê sobre isso. Ele se entendia como a voz que clamava, mas uma voz que passava. É bom saber que a voz humana é finita, que o nosso tempo aqui não é duradouro, não é para sempre, mas ela anuncia a palavra de Deus que permanece eternamente. Deus, ele usa pessoas que não querem glória para si, mas para Deus. As pessoas querem ver Jesus e não nós. Somos como vasos de barro, mas a excelência não é nossa, ela é de Jesus. O que de melhor nós podemos fazer é, na verdade, nos oferecer como instrumentos nas mãos de Cristo, conforme Paulo fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 7. É interessante notar que João, ele se humilhou diante de Cristo, mas ele foi exaltado por Cristo, né, no seu tempo oportuno. Depois de passar durante todas essas situações, passar por todos esses momentos da sua vida, se humilhar, se colocar em condição humilde, Jesus deu um testemunho de João que é interessantíssimo. Jesus disse, abre aspas, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, está lá em Mateus 11:11. Que não haja em nós nenhuma vaidade em função do que nós somos, ou do que nós fizemos, ou do que nós pensamos ser. Que a nossa glória seja em conhecer mais e mais o Senhor. João, ele pregava exatamente o arrependimento, ele começou o ministério mostrando Jesus, mostrando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não minimizou a verdade, ele não ponderou a verdade. Da parte de Deus, o Cordeiro, que é Jesus, já estava preparado, e da parte do homem era necessário que houvesse arrependimento, porque as nossas obras eram más. João, então, percorreu todo o Vale do Jordão, pregando a mensagem, realizando batismos de arrependimento. Os ouvintes de João, eles foram instados a se arrepender e depois disso foram batizados. O batismo naquela época era um cerimonial de purificação. Certas religiões costumavam oficializar os seus prosélitos dessa maneira, e João, no entanto, deu um valor especial a esse rito, né? Somente deveriam ser batizados aqueles que tivessem primeiro se arrependido de seus pecados. O julgamento de Deus estava próximo, dizia ele, conforme nós vemos o evangelista Lucas falar no capítulo 3, versos 7 e 9. E a única forma de fugir do julgamento divino era pelo arrependimento sincero, que, por sua vez, deveria ser seguido, né, de frutos dignos do mesmo arrependimento, conforme está em Lucas, no capítulo 3, no verso 8. Que mensagem dura João pregava. Não era uma mensagem para acalentar os corações. As pessoas chegavam até João para ser batizadas e João as chamava de raça de víboras. Não era uma mensagem pastoral, não era uma mensagem de alento, era uma mensagem de arrependimento, para que o povo pudesse ser chamado a sua atenção para aquilo que eles estavam vivendo e da forma como deveriam mudar as suas vidas. É preciso, no entanto, nós tomarmos cuidado para pregar uma mensagem de arrependimento não somente às pessoas que nós não julgamos ser parte do meio cristão. Nós devemos também nos arrepender dos nossos pecados, nós devemos também manter a higiene da nossa mente, da nossa alma, por meio de uma confissão sincera e abandono dos nossos pecados, conforme o próprio apóstolo João vai falar lá em 1 João, no capítulo 1, verso 9. Paulo adverte do perigo que corremos de pregar aos outros e não cuidarmos da nossa própria vida cristã. Sendo assim, nós seríamos desqualificados, né, como crentes, como cristãos, indignos de levar esse nome. Quando João morreu, a multidão dizia a respeito dele uma mesma coisa. João não fez mal, não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade, e naquele lugar muitos creram nele. Está lá em João 10, no verso 41 e 42. João nos ensina que pregar a palavra de Deus
com zelo, tem um impacto maior do que se operássemos milagres. Que Deus nos use como usou João, que Ele use a nossa voz, que Ele use o nosso corpo, o nosso dinheiro, ou se a gente acha que o tem, né, na verdade, porque não é nosso, os nossos talentos, né, que tenhamos a plena convicção de que Deus nos chama e tem um plano para a nossa vida, que nos gastemos na obra de Deus, que não nos reservemos para nós mesmos, mas que a nossa luz brilhe até se consumir por amor de Cristo, que busquemos em tudo a glória de Deus e não a nossa. Que Deus te abençoe.